Bem, vamos lá. Boa noite. O meu nome é Jamison. Eu vou apresentar aqui essa segunda atividade aqui, que está relacionada à busca heurística, né? Então, só dando um overview aqui rápido no exercício, eu selecionei o problema aqui do jogo dos 8 números para ser resolvido. Todo o código que foi desenvolvido foi por mim mesmo, né? Eu não consultei nenhum código na internet, nada do tipo, para não ter nenhum viés assim, ou me basear em algum código exatamente. Então fui fazendo um código baseado no que eu relembrava mesmo e do conteúdo que foi visto em sala. E aí, enfim, eu trago aqui a descrição das respostas, as perguntas que foram feitas, em relação à formulação do problema e a explicação lá do algoritmo heurístico lá, né, a função heurística que foi utilizada. Fiz também aqui um desenho, acho que dá para fazer dar um zoom. Vou estar enviando isso aqui em PDF também, acho que é possível dar um zoom e visualizar aqui como é que ficou mais ou menos aqui essa estrutura aqui de árvore. E coloquei um print aqui desse, que seria esse log que responde a esses 3 pontos aqui que foram solicitados, né? Tanto está imprimindo ali a fronteira dos nós que precisam ser expandidos ou vão ser expandidos, como também já informando aqui o custo de cada nó desse, olhando para a função aqui g e a função h. E no final ele retorna o caminho obtido, né? Então esse aqui ele vai executando até encontrar o resultado. São algumas páginas aqui, né? Já que eu imprimi um log um estado abaixo do outro. E aqui, ó, no final, ele diz aqui o número de interações que ele encontrou. No caso, esse número de interações são, a gente entende como a profundidade da árvore, os níveis que ele precisou ir percorrendo. Então, cada nó ali da fronteira que ele foi percorrendo e expandindo, né? Fazendo o processo de busca. E no final ele imprime aqui a sequência de passos para resolver o problema. Acho que aqui o único código que eu baseei, na verdade, que ainda assim eu fiz o meu próprio, foi o validador. Se, se a configuração inicial ela é possível de ser resolvida, né? Então, caso ela não seja possível, já emite aqui uma mensagem dizendo que é insolúvel, é um problema aqui insolúvel e não executa nenhum passo a passo mais. E aí, só para não ficar extenso aí o vídeo, vou mostrar aqui como é que fez o código. Esse código também eu vou enviar no próprio formato aqui mesmo de notebook, que eu rodei aqui no Colab aqui do Google. Mas aqui, ó, basicamente umas bibliotecas que eu precisei importar. Essa daqui é para fazer uma cópia lá do estado. Então, o que é que eu fiz aqui? Né? Eu defini uma classe para instanciar os meus nós, né? Os nós da minha solução. Então, o que é que cada nó tem? Vai ter um valor de função g e função h, vai ter um estado e vai ter uma referência para o nó anterior, ou seja, o nó que originou o nó atual que eu estou percorrendo. Então, quando eu vou instanciar aqui um nó, vou criar um nó, eu preciso passar o estado dele, qual é esse nó de referência anterior e o valor das funções g e h, ou seja, o cálculo para essas funções que podem ser definidos no momento que a gente depois que a gente instanciou lá um objeto aí da classe nó. Aqui, adicionalmente, eu incluí uma função equals que a gente define quando a gente quer comparar objetos. No nosso caso aqui, eu fiz uma otimização mais adiante no código para na minha fronteira eu não ficar incluindo nós que já foram visitados. Eu assumo que, como o custo ele é sempre crescente, né, no aspecto do número de passos que eu vou dando, se eu já passei por aquele estado anteriormente, não tem como eu ter aquele estado passos à frente com um custo menor do que eu já encontrei anteriormente. E aí eu chamo essa função aqui para ver se o estado do nó atual ele já existe na minha lista, para não precisar estar incluindo ele novamente, né? Então eu defino essa função equals aqui, que não é mais que ela vai comparar, fazer um hash aqui para comparar o estado do nó atual com outro nó aqui que eu estou enviando. E esse estado, vou mostrar aqui mais adiante,
eu defini como sendo uma matriz de strings, poderia ser de inteiro também, enfim, mas eu deixei uma matriz de string aqui, representando os números lá, a sequência lá de 1 até 8 e espaço em branco, né? E aí eu criei algumas funções auxiliares aqui para tanto imprimir o estado, como imprimir também as informações de nó, que eu já exibi ali no resultado do documento, que vai ver mais adiante. Então eu criei uma constante aqui chamada espaço, que vai ser esse espaço em branco, e o meu estado objetivo, né? Que seria ali meu puzzlezinho ali na sequência, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e espaço. Né? Então, como é a própria definição dele, é o meu estado objetivo. O estado objetivo poderia ser diferente. Então, eu poderia modificar ele aqui e rodar o algoritmo também do mesmo jeito. Só que ia ser diferente o validador lá que eu verifico se o estado inicial ele é solúvel ou não, por exemplo. Né? Então, eu imagino que você deve mudar essa regra. Que eu confesso que eu nem conhecia. Fui descobrir realmente pesquisando que existia um cálculo para dizer se o resultado é ou não solúvel. E aqui são algumas funções auxiliares. Né? Tanto para retornar ali onde o espaço está localizado na minha matriz, o cálculo da função h, e essa, no caso, a função h, que era a primeira heurística, que ela só comparava ali quantos números, né, quantas posições dos números estavam erradas de acordo com meu estado final desejado. Então, meu estado final desejado lá, eu tenho a configuração dele, que é esse aqui em cima. E essa heurística era a heurística mais simples, que inicialmente eu comecei fazendo ela, que calcula só a quantidade de posições que estão no local, as posições incorretas nesse caso. E aí o que é que eu fiz? Eu fiz primeiro usando essa heurística, depois eu fiz a heurística 2, que ela faz meio que uma distância ali, que a gente chama de distância de Manhattan. Né? Para cada posição, ela calcula a distância de Manhattan em relação ao estado desejado. Então eu pego a primeira posição e vejo qual a distância do 1 para a posição que ele deveria estar no estado final. E faço a soma de todas elas ali para calcular ali o valor da minha função heurística. Isso deu para notar que ela funciona bem melhor e bem mais rápido do que a função anterior. Né? Eu testei aqui inclusive, já tinha resolvido o problema com ela, depois incluí essa nova aqui também. E criei aqui uma função aqui que vai fazer uma busca no estado, certo? E uma busca de um valor. Então eu vou ter lá um estado possível, lá que é a minha matriz, e eu quero encontrar um determinado valor nessa matriz. Isso aqui é uma função auxiliar que eu construí só para poder localizar esse valor e calcular essa distância posteriormente. Né? Tá. Aqui eu tenho um pequeno trecho aqui de código que chama uma função expandir um nó. Né? Então quando eu pego um nó ali corrente que eu estou analisando, como é que eu expando esse nó para eu determinar a lista de possibilidades a partir daquele nó que eu posso mover meu espaço em branco. Né? Então, nesse momento aqui, eu retorno essa lista de nós possíveis. Basicamente aqui eu preciso só me preocupar em verificar as posições, né, para que elas não ultrapassem os limites ali da matriz e não dá naturalmente um erro ali na execução do código. E existe uma regra básica que eu coloquei aqui no documento, se for pensar assim, uma formalização matemática melhor, é que as posições para onde eu posso mover meu espaço em branco, elas só podem ser trocadas entre posições que estão ou na mesma linha ou na mesma coluna. Mas nunca as duas ao mesmo tempo podem ser alteradas. Se você alterasse as duas ao mesmo tempo, você poderia ter movimentos diagonais, que é o caso, é impossível nesse jogo dos 8 números. Então os movimentos eles só podem ser horizontais e verticais. É por isso que eu só posso mudar apenas uma das dimensões, eu não consigo mudar as duas ao mesmo tempo. E aqui basicamente é o máximo de condições possíveis, né, que eu posso ter ali no caso ideal. Se o espaço estiver no centro da minha matriz, eu vou ter 4 movimentos possíveis, ou seja, isso vai me retornar uma expansão ali de 4 possibilidades. Né? Isso muda, né, de acordo com as diagonais, vão ter só 2, e se tiver ali nos meios ali, posso ter 3 movimentos possíveis. Enfim, isso aqui já resume tudo aí que for possível ser movimentado e retornar dessa lista. Aí eu criei uma função aqui que vai imprimir a solução possível e começa aqui meus testes. Né? Eu tenho aqui um estado inicial que eu fiz aqui de teste, no estado 2, e também testei um estado já inicial não solúvel, né, para eu validar ali meu script se ele está ok. Esse script está logo abaixo aqui.
É bem interessante, né, porque a gente pega cada linha da matriz, ordena ela numa função que a gente chama lá de flat, né, eu estou transformando a matriz num array. Então eu concateno minhas linhas, transformo numa lista única e verifico a quantidade de valores diferentes de espaço que obedecem à regra, né? O valor da esquerda, se ele é maior que o valor da direita. Como eu tenho uma lista ali, uma lista de uma única dimensão, né? Então eu posso varrer esse array e vou contabilizar a quantidade de inversões que ele chama lá, né? Inversões que existem. Então o que é uma inversão? Eu vou ter um número maior na frente de um número menor. Então eu conto o número dessas inversões e no final eu vejo se esse número é par, né? Então, se o retorno desse número de inversões for par, eu digo que o meu estado inicial, ali, o estado que eu estou passando, ele é solúvel, é possível ser resolvido. Se ele não for par, né, o resto dessa divisão aqui por 2 for diferente de zero, ele é insolúvel, né? Então não é possível de ser resolvido. Então deixa eu só voltar aqui e ir executando o código, né? Então aqui está a minha classe, algumas funções auxiliares aqui que eu tenho. Então aqui eu tenho meus estados iniciais, aqui eu já estou testando aqui meu print, né? Se eu quiser imprimir um nó, tem aqui um nó inicial. Na verdade esse print node aqui, ele me retorna uma string, né? Eu estou imprimindo a string. Na verdade foi uma alteração que eu fiz recentemente, porque eu estava tentando concatenar aqui esses estados aqui para tentar exibir de lado a lado. Mas aí eu achei que não era nada muito relevante que valesse a pena tentar executar dessa forma visual, né? Então deixei lista uma abaixo da outra mesmo, enfim. Aí ficou o nome da função dessa forma. Mas nada mais faz do que apenas retornar a string aqui do nó e depois imprimir. E aqui a função, se ela é resolvida ou não, já posso testar aqui também. Ó. Peguei aqui estados aqui possíveis, o que eu já sabia que não é resolvível, né? Assim que não como eu posso dizer, solucionável a partir dele. Peguei de exemplo lá que eu pesquisei na internet e um estado aqui inicial. Então pode ter um estado 1 ou pode ser também um estado 2 aqui. Ambos são solucionáveis, né? E aí eu crio aqui uma outra função auxiliar para imprimir a fronteira. Aqui eu fiz um código via script mesmo. Apesar de ter feito uma classe, poderia estar tudo encapsulado dentro de uma classe, etc. Mas não ia fazer muita diferença, né? Então deixei aqui as funções soltas mesmo para ir usando, os prints. E aqui está a função principal, que efetivamente a gente chama para executar ou resolver o nosso problema de busca, baseado aí na estrela, né? Que usa tanto essa função G quanto a função heurística. Então aqui já no começo a primeira coisa que eu preciso perguntar é para aquele estado inicial que eu estou passando, ele é solúvel ou não, já retorno. Caso ele não seja solúvel, eu finalizo minha função. Caso ele seja, eu só imprimo aqui que ele é solúvel e agora eu vou executar. Então meu nó corrente agora vai ser um nó com o estado inicial. E aí para esse nó do estado inicial eu vou calcular minha função aqui H. Certo? Naturalmente, minha função G ela já começa com o default valor 0, que só vai ser incrementada a cada interação, né? Então o que eu preciso calcular aqui é a função H. Isso porque eu defini isso lá na classe lá anteriormente, né? Então sempre que eu instanciar um objeto dessa classe, ele vai começar essa configuração. Então eu imprimo aqui um nó corrente e já incluo ele na minha fronteira. Que é para dizer assim, olha, já estou aqui percorrendo ele no ponto inicial ali. Né? Aí eu criei aqui uma lista de nós antigos, talvez não fosse o nome melhor para colocar, podia ser nós que foram expandidos ou, enfim, já foram acessados, etc. Tá, então seguindo aqui, eu criei uma lista agora dentro dessa função search. Estou usando um método aqui interativo mesmo. E eu delimitei aqui 10.000 vezes, aqui, ou 10.000 rodadas. Teve uns casos aí que eu estava testando que demorou bastante. Então, só limitei aqui, mas nesse caso aqui a gente poderia colocar um while true da vida aqui. Enfim, dependendo da complexidade lá, ele vai ficar executando várias vezes. Então eu só delimitei aqui em 10.000 vezes aqui para ele não ficar rodando de forma exagerada. E aí ele, no final, se ele não encontrar nada, ele vai informar, né, que nesse número de tentativas aqui de interações não foi encontrada uma solução. Era uma alternativa também que posso fazer. E aí como é que fica a minha interação agora, né? Então o próximo nó que eu vou pegar é o que está na fronteira. Como eu já adicionei o primeiro nó, vai começar por ele, né? Então para esse primeiro nó na fronteira, eu removo ele da lista da minha fronteira, imprimo ele,
adiciono ele nos nós que já foram visitados, talvez seja esse era o nome mais adequado, né? Os nós visitados. E agora eu calculo a função H para ele. Para esse caso aqui, eu estou repetindo essa mesma operação aqui porque foi só o nó inicial. Mas para os demais isso aqui não vai ficar repetitivo, né? Tem até uma melhorada nesse código aqui, mas enfim. Então o que é que ele vai fazer aqui? Ele vai calcular agora a função heurística para esses nós e vai verificar agora se essa... Cadê aqui? Se esse nó atual que eu estou aqui, ele tem um estado igual ao meu target, né? Meu estado final desejado. Então, se... E como é que eu uso isso para avaliar, né? Eu uso a própria função H aqui que eu delimitei, né? Então, nesse cálculo aqui de H, como ele calcula as diferenças, ou as distâncias, no caso ali, esperadas, no caso a minha função H, aquela função inicial, como ela retorna ali quantas posições estão erradas, né? Ou quantas posições, ou quantos números estão nas posições incorretas. Se esse número for igual a zero, significa que não tem nenhum número na posição incorreta. Todos os números estão na mesma posição, inclusive o espaço. Então eu retornaria o valor zero aqui. Então, uma vez que ele retornou o valor zero, eu posso informar agora no retorno da minha função que a solução foi encontrada, dizendo qual foi o número de interações. Nesse caso aqui seria, se o estado inicial já foi igual ao final, ele já entraria aqui nesse if e já finalizaria. Caso não, ele vai agora expandir. Então eu vou pegar aqui meu nó corrente, que eu estou chamando de próximo, né? E vou expandir e retornar quais seriam os nós expandidos dele. Então eu vou chamar aquela função lá expandir e vai me retornar os nós, ou seja, quais os outros movimentos possíveis a partir daquele nó eu posso executar. E aí o que é que eu faço aqui? Eu adiciono na fronteira todos os nós que foram expandidos, ou que foram os novos nós encontrados, que ainda não foram visitados. Então eu incluo isso aqui na fronteira. E pego a minha fronteira e vou reordená-la para que as primeiras posições, ou na verdade como é que eu posso dizer? É um sort aqui, né? É uma ordenação dos nós de menor custo para o maior custo. Né? Então eu preciso primeiro acessar os nós de menor custo. Né? Então eu faço aqui, no caso em Python, eu uso essa função sorted aqui, dizendo qual é a minha lista, a minha coleção, dizendo que quero ordená-la, né? No caso aqui de forma ascendente, considerando ali que cada posição é um nó a partir do custo da função heurística mais a função g. Então esse aqui é o custo do nó, h mais g. Então eu vou ordenar a partir desse custo total. E aí depois que eu ordenar, eu imprimo aqui, que era inclusive do exercício lá, né, foi solicitado, que eu imprimisse minha fronteira, né, mostrar ali quais são os valores que estão lá contidos. E nesse caso aqui a gente pode executar aqui a função search, e agora eu posso chamar a função search a partir de qualquer estado lá inicial que eu tenha definido. Então aqui ele já executou. Essa aqui é uma função, inclusive, isso é um estado inicial, modelo mais fácil de ser obtido, né? Então ele começa aqui, ó. Ele diz esse estado inicial, ele é solúvel, posição inicial é essa aqui, e aí ele começa a navegar aqui, ó. Pegou a posição inicial como um estado corrente, calculou a fronteira, encontrou 3 valores possíveis, né? Como o espaço em branco está aqui nessa posição, então eu só posso deslocar para cima, para baixo ou para a direita. Então são esses 3 valores possíveis e o cálculo referido aqui de G e de H para cada um deles. Então aqui nesse caso, ó, G começou com 0. Quando eu percorro ele para um nó filho, né, para um próximo estágio, ele é incrementado em 1 e a função heurística é calculada aqui em função das distâncias dos números para as posições finais esperadas deles. Então eu calculo para cada um dos 3 e sigo no processo aqui. Para esse caso aqui, na minha fronteira, qual foi o menor custo que ele obteve? Foi esse estado aqui, que ele teve uma função heurística 10 e g de 1. Para esse caso aqui, a única coisa que vai diferenciar é a função heurística, que nesse caso foi a menor, foi 10. Então ele vai selecionar no próximo passo esse estado aqui para ser expandido. Então ele fez esse mesmo processo, selecionando esse estado e expandindo. E aí depois que ele expandiu esse estado, a fronteira dele agora ficou com 5
estados possíveis de serem explorados, né? Então ele se soma, a fronteira vai se somando os estados anteriores com os novos estados que eu tenho expandido. E como eu reordeno a minha fronteira, naturalmente, eu vou sempre colocando no início, os primeiros a serem avaliados são os que têm menor custo. Então eu garanto aí essa busca guiada, né, que é o que é esperado ali pelo algoritmo do A estrela. Então ele vai imprimindo aqui, ó, a fronteira e o estado que ele vai selecionando. E essa fronteira naturalmente ela vai expandindo. A primeira vez que eu executei aqui, essa fronteira foi crescendo bastante porque eu ainda não estava removendo os estados já visitados, né? Então ela crescia ainda mais rápido. E aí no final, depois desse processo interativo aqui, ele vai identificar ali, depois de 12 interações, ou seja, ele chegou a uma árvore aqui de profundidade 12, nesse melhor caso aqui mais otimizado, e ele mostra o passo a passo de quais foram os movimentos realizados até resolver a questão. E aí só para comparar, a gente pode aqui inclusive modificar, em vez de eu usar aqui a minha função heurística 2, que eu defino aquela distância de Manhattan, eu posso considerar aquela função heurística mais simples, né, que calcula só a quantidade de posições distintas. Que nesse caso ela gera muito empate, né, porque vai ter muita posição ali que é diferente e que tem uma mesma quantidade de posições erradas. Só que às vezes tem a mesma posição, a quantidade de posição errada, só que tem posições que são mais distantes efetivamente do estado desejado. Só que ela não consegue capturar esses detalhes, porque ela é uma versão mais simplificada. Então eu vou trocar aqui a função h, colocar todos eles aqui também a função h. Deixa eu ver aqui, só isso aqui é a função suficiente, eu só tenho esse caso mesmo. Então se eu executar novamente, cadê? Não, aqui deu 12 interações ainda. Nova função h, preciso trocar h em algum outro canto aqui. H. Ah, tá. Agora que eu vou expandir. Estou usando aqui H2. Deixa eu ver onde foi que eu usei H2. É aqui mesmo de expandir. Tem que trocar aqui também, porque aqui eu já estou expandindo e calculando. Então vou deixar aqui a minha função heurística mais simples, né, inicial. Então preciso executar novamente isso aqui. Então isso vai mudar o cálculo de função heurística. E quando eu chamo o meu algoritmo, já aumenta o número de interações aqui, ó. Então na função heurística melhor, mais representativa, ele executou aqui em 12 interações. E nessa função mais simples ele está executando em 31. Isso foi mais evidente para esse segundo estado aqui que eu testei também, né? Esse segundo estado ele executava aqui em muitas interações. Deixa eu ver aqui. Ele encontrou a solução final desse estado em 660 interações. Isso na função heurística otimizada. Na função heurística não otimizada, não vou rodar aqui porque vai demorar mais. Não otimizada, isso foi para mais de 9.000. Então dá para ver uma diferença clara ali no desempenho do algoritmo ali, de acordo com as funções heurísticas. Enfim, tudo isso aqui está exemplificado aqui no texto, no relatório do exercício, explicando aqui. O código está sendo anexo também, né? Então qualquer dúvida ali que estiver faltando, também é só mandar mensagem ou me informar que eu posso esclarecer. Mais uma vez, o código foi de autoria minha mesmo, não copiei nada da internet, nem usei nada de canto nenhum, com exceção da lógica de validar, né? Enfim, se o estado inicial é solúvel ou não. E eu acho que no mais é isso. Acho que não esqueci de mais nada não.